Senhor nosso Deus, nós tomamos posse dessa chuva, que venha sobre nós a Tua presença, presença que nos renova, que nos fortalece, que nos dá a direção, presença que sustenta e alimenta a nossa alma. Receba nessa noite, Senhor, mais uma vez, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois só o Senhor é digno de receber essas coisas. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar e venha sobre nós a Tua bênção. Quem recebe dessa chuva, quem recebe dessa bênção, pode levantar as mãos dos céus e aplaudir o Senhor. Aqui você pode dar glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua presença. Deus também está aqui e Ele está feliz com cada um de nós, porque nós viemos adorar Ele. Quem veio adorar Jesus aqui? E Ele está aqui para ser adorado, para ser exaltado e para ser glorificado. Você já viu que tem um irmão aí abençoado perto de você, não tem? Você já falou com ele? Já cumprimentou ele? Já deu paz? Pastor, já. Fala de novo. Não falou, fala agora. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda à Igreja do Evangelho Quadrangular da Coroa do Meio. Declaramos que Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Ele voltará para buscar a sua igreja. Você que está na sua casa agora, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Já desejou o feliz dia das crianças para essa criança que está perto de você? Feliz dia da criança, Wellen. Feliz dia da criança, Wallace. Não entendeu nada, não foi? Não, eu, criança. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Marcos, capítulo 10, versículo 13 em diante. Deus é bom e o tempo todo. Marcos, capítulo 10, versículo 13. Amém? Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Diga assim comigo: Jesus, me abençoe nessa noite também. Amém? Podem sentar-se, amados. Graças a Deus. Irmãos, eu acho muito oportuno a gente falar sobre essa passagem aqui nesse dia, né? E o cuidado especial que Jesus tem com as crianças. E nessa passagem aqui tão bonita, a gente vê ele trazendo revelações especiais a respeito das crianças, né? Então, primeiro ele fala da importância das crianças. As crianças, elas têm que estar perto de Jesus. Amém? Tem que vir a mim. Deixa as crianças vir perto de mim. E como a gente sempre observa, cada situação no Evangelho que envolve Jesus, ele sempre aproveita para ensinar alguma coisa muito importante. E aqui ele fala coisas muito especiais. Primeiro ele diz que, olha, não impeçam as crianças de chegarem até mim,
Porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E ele diz, eu digo mais aqui, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca vai entrar nele. Olha a ênfase. Digo uma verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Primeiro ele diz que os semelhantes às crianças vão herdar o reino de Deus. E para receber o reino de Deus tem que ser como criança, que do contrário fica do lado de fora. Vamos pensar um pouco aqui a respeito disso. Primeiro, o que é o reino de Deus, né? Vocês viram o banner lá que Sandro botou já? Da nossa campanha Projeto de Vida 2024. Quem viu? Quem não viu? Seja sincero, quem não viu? Não viu não, né? Na saída, irmão, pode dar uma olhada lá. É campanha Projeto de Vida 2024. Venha o teu reino. O reino de Deus, ele é para a minha vida, ele é para a sua vida. Reino de Deus é domínio de Deus, é soberania de Deus, é presença de Deus, é a glória de Deus, é o amor de Deus, é o domínio completo e a plenitude de Deus na nossa vida. E também a glória de Deus, o céu também para nós. Você vai lembrar da oração modelo que Jesus, quando ele e os discípulos perguntam e pedem, mestre, nos ensina a orar. Lembra do Pai Nosso? Venha a nós teu reino, venha a nós a tua presença, venha a nós a tua direção, venha a nós, Senhor, tudo o que é de bom do Senhor para a nossa vida. Aí ele diz que para herdar, para entrar, para fazer parte desse reino, tem que ser semelhante à criança. E vamos lá entender então isso. Como é se tornar, o que é que a gente pode aprender com as crianças? Veja como Jesus traz a ênfase para isso. Características de uma criança. Talvez uma das mais evidentes é a sua pureza. Uma criança, a criança ela é pura. A criança ela não tem malícia. A criança ela não existe maldade no seu coração. Há uma simplicidade, há uma coisa que é justamente divina e pura, um sinal de uma virtude tremenda que alegra o coração de Deus e atrai a presença do Senhor. Quando Jesus no Sermão da Montanha ele fala sobre as bem-aventuranças, ele diz em Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Sabe, amados, ser como uma criança, semelhante a uma criança, é também trazer também essa virtude para a nossa vida. Eu sei que a gente, em determinado tempo, a gente deixa de ser criança e cresce e vai perdendo essas essências. O nosso coração vai sendo contaminado, a nossa alma vai sendo contaminada. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor vai nos apontar para as virtudes do Senhor. E quando Ele fala para que eu seja semelhante a uma criança, eu preciso trazer dentro do meu coração essa simplicidade. Não deixar que o meu coração se contamine com a maldade. Não deixar que o meu coração se encha de algo, de coisas que é ruins. Você vai ver uma criança ela é pura, genuinamente pura, porque nós nascemos puros e essa é a nossa natureza. Sem o pecado, o homem ele é puro. Você entende isso? Amém? Então eu preciso trazer essa pureza no meu coração. Procurar viver, sabe, tirar do meu coração a maldade, a malícia, ser simples. Ele diz que quem é puro de coração vai ver Deus. Amém? Uma outra virtude que a gente precisa ser semelhante à criança, essa também ela grita. Sabe qual é? É a sinceridade. Tem criatura mais sincera do que criança? Quem tem filho pequeno sabe disso, quando começa a falar, quando começa a ter entendimento das coisas. Criança, ela não entende, quando ela está ali na sua originalidade, sabe? Ela não entende mentira.
Ela não sabe o que é mentira. Ela é sempre sincera. Ela é sempre verdadeira. Uma criança, ela vai sempre falar a verdade. Vai falar com sinceridade. É aquela história velha, né? Eu já falei isso tantas vezes aqui. Sabe, às vezes, vou falar com a gente, para a gente estar no bolo, né? A gente não quer atender a pessoa, aí o telefone toca, e uma criança vai atender. Papai, é o senhor. Aí o pai desnatural diz assim, diga que eu não estou. Aí a criança fala, ele mandou dizer que não está não. Acontece isso ou não acontece? Porque aqui você vê a pureza e a sinceridade natural da criança. E sabe como a gente precisa ser assim, se manter assim. Você sabe o que é que torna um relacionamento duradouro? Uma das bases de um relacionamento duradouro é a sinceridade e é a verdade. E criança é verdadeira. Se você botar uma roupa e tiver feia, ela vai dizer, tá feio, pai. Ela não vai dizer que tá bonito para lhe agradar. Amém? Amém? Se você fala para uma criança, ei, falar palavrão é feio, e ela vê você xingando, ela diz, gente, papai, e o senhor xingando aí? Quero ser como criança. A criança, ela é pura. A criança, ela é sincera. Ela é verdadeira. E a sinceridade agrada o coração do Senhor. Não é o que diz o Salmo 15? Ele fala de um perfil dos que vão morar do céu. Salmo 15, 1 e 2 diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí ele diz, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Criança é um negócio massa demais. E a gente cresce e vai apagando essas virtudes na nossa vida. Aí Jesus, não, volta, porque você tem que ser semelhante à criança. Você entende isso aí agora? Está pegando a visão? A maturidade, eu sei, a gente cresce, fica maduro, mas existem virtudes que diante de Deus, elas são irrevogáveis, inegociáveis. Ele está dizendo, Fabi, para entrar no reino de Deus tem que ser semelhante à criança. Se eu não receber o reino de Deus como criança, eu vou ficar de fora. Diga para o seu irmão, irmão, não fique de fora não. Deus não quer isso não para a sua vida. Amém? Pense, quem imagina que uma criança, irmão Dainho, vai ensinar tanta coisa para nós? Criança ensina. Quer ver outra coisa que é marcante na criança? A alegria. Gente, tem coisa mais linda do que uma criança feliz, alegre, ri de tudo. Às vezes a gente rasga um papel e a criança está se papocando de rir. Já viu isso? Já viu isso? Está sempre ali uma alegria, que é uma coisa que é natural. O ser humano, nesse seu estágio inicial, ali está muito marcado pela essência pela qual Deus nos criou. A alegria. Pastor, tem muitas coisas na nossa vida que vão nos entristecer. É verdade. Mas nós não podemos ser tomados pelas tristezas. Não podemos deixar tomar por as coisas e nos abater de tal forma que isso roube a nossa alegria. Eu não estou falando de alegria de você estar gargalhando, não. Alegria que é no sentido de um estado de espírito, onde você, independente das circunstâncias, você vai procurar estar bem. Você vai ter uma palavra de ânimo. Você vai estar entusiasmado. Você vai estar bem. Você vai estar sorrindo. Quem entende isso? Neemias, que foi responsável para reconstruir os muros de Jerusalém, ele é dono de uma das frases mais célebres da Bíblia. Quando ele termina lá a obra e vai fazer uma festa para o povo comemorando a reconstrução, 52 dias, meu Antônio, rapidinho, em 52 dias, Neemias e um povo crente
e um povo que amava a Deus, povo que olhou para o Senhor, restaurou os muros de Jerusalém. E olha o que ele diz no final, em Neemias 8:10. Ele acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se... porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém? Amém? Alegria. Criança tem pureza, criança tem sinceridade, criança tem alegria. E que mais, pastor, marca uma criança? A sua dependência. Criança não é independente. Para uma criança sobreviver, ela precisa de pai e de mãe. Diferente de qualquer outro animal da natureza, que nasce gato, nasce cachorro aí, que rapidinho se cria. Não, um ser humano, ele nasce totalmente dependente. Que se ele não entender isso, ele não vai sobreviver. Às vezes a gente acha que não precisa de ninguém, e tem gente que acha, irmã Aninha, que não precisa nem de Deus. Chega em determinada altura da sua vida, se acha que já pode tudo, acha que já sabe tudo, se torna arrogante, se torna prepotente, se torna orgulhoso. Não. A semelhança da criança na dependência é quanto mais alcançamos coisas na nossa vida, mais nós vamos entender que precisamos do Senhor. Jesus diz em João 15:5: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A criança, quando ela está lá no apuro, ela chama pelo pai, chama pela mãe. Ela precisa. Ainda ontem eu estava lembrando, Gabriel está lá em cima, conversa de carro essa, sabe? Quem tem conversa de carro com a família? Né? A gente lembrando quando ele era pequenininho, lá, Jesus amado, vou falar do meu filho agora. Né? Das poucas vezes que ele tomou umas palmadas, sabe, Diego? Ele era pequenininho e uma das vezes foi que criança, ele era muito colado comigo. Aí quando eu ia sair, ele fazia um show, chorava, desse tamanho, de fralda ainda, pequenininho, sabe? Aí quando eu saí, papai, quero ir com o papai. E depois o bichinho deu uma revolta lá de Hulk, queria derrubar o portão de casa. Aí dona Rejane chegou, é o que, rapaz? Sabe? Tirando o fato engraçado. Mas a gente precisa ser assim com Deus. Quando tem a sensação de que Deus vai se afastar da gente, a gente chora para estar perto de Deus. Porque a gente precisa de Deus, que é o nosso Pai. A gente cresce, acha que não precisa. Pelo contrário, eu acredito que quanto mais a gente cresce, mais a gente precisa entender que precisa de Deus. Porque muita gente que acha que não precisa de Deus está caindo por aí. E uma criança, ela quer estar perto do pai e da mãe. Porque ali ela sente segurança, ali ela tem direção, ali ela tem correção, ali ela tem o entendimento e o amor que ela precisa para crescer. Gente, se for falar de criança, vai longe aqui, é muita coisa. Mas Deus trouxe essa reflexão para nós nessa noite. Que detalhe, o entendimento disso aqui depende da nossa salvação. Olha como é sério, irmão Roberto. Que se eu não aprender com a criança, eu não vou para o céu. Isso significa que eu tenho que pegar essas virtudes para a minha vida e aqui começar a colocar em prática. Por isso que eu falei para você, feliz dia da criança, brincando, mas é sério. Ser criança nessa virtude, na virtude das crianças. Ser semelhante nas suas características. O mundo adulto, às vezes se torna duro, frio e distante do Senhor. Sabe? A gente não pode abrir mão dessas coisas, porque disso depende o reino de Deus na nossa vida. A gente precisa ser mais puro
deixar de tanta malícia, tanta maldade no nosso coração. Precisamos ser mais sinceros e verdadeiros. Sabe, quantas vezes a gente sofre tanto por falta de sinceridade, por falta de verdade, cria tanto problema na vida da gente, aí deixa a tristeza tomar conta, e acha porque cresce, ou porque arrumou um emprego, ou porque tem uma coisa, acha que não precisa mais de ninguém. Graças a Deus que a gente não é assim. Essa igreja está cheia de crianças que precisam do Senhor, que precisam de Deus, precisam estar perto do Senhor, precisam aprender muito com as crianças. Eu tenho saudade do meu Gabriel pequeno. Aquele pequenininho me ensinou muito. E criança tem sempre algo para ensinar para a gente, né, Diego? Tá aí, ó. Pense, ali tá ela dormindo, ó, totalmente tranquila e segura no colo da mãe, perto do pai. É assim que Deus quer ver a gente, sabe? Junto, tendo esse entendimento da necessidade que temos de ter Deus na nossa vida. Quem está entendendo essa palavra? Então a gente tem que, sabe, não perder isso. A gente não pode perder a essência dessas grandes virtudes das crianças. Eu estou meio abalado que esses tempos de guerra que a gente está vivendo, amados, eu vi uma foto hoje de um cidadão, que eu não vou chamar o nome, do lado de um bebezinho amarrado, cheio de granada. Eu fico imaginando a dor do coração do Senhor Jesus Cristo. Você vê o quanto o ser humano, ele perde esse senso, porque aquele ser humano, um dia ele foi uma criança, e se torna adulto e vira uma coisa. A gente tem que refletir mais sobre isso. O caminho que o homem está tomando sem Deus, para onde esse homem tem chegado. Eu fui para um extremo lá, mas existem outras coisas também que nos ferem bastante. Quando a gente não sabe aprender com as crianças, a gente cresce e acha que não, eu cresci, mas eu preciso do meu pai, eu preciso de Deus na minha vida. Porque no dia que a gente acha que não precisa de Deus, a gente está perdido. E quando vier o reino de Deus, a gente não vai conseguir entrar nele, porque vai faltar esse entendimento e essa sensibilidade e essa verdade para a nossa vida. Olhe, eu louvo a Deus por você hoje aqui, viu? Hoje é feriado, você podia ter ficado em casa, né? Mas você veio. E aí o Espírito Santo traz essa palavra para o nosso coração. Jesus, Ele quer nos abençoar. Ele quer que a gente receba o reino dele na nossa vida. Mas só quem é como criança e que recebe, que é humilde, que é puro, que é sincero e que é dependente. Amém.